E eu vou ler o texto, que é considerado um dito difícil de Jesus. Está aqui em Mateus capítulo 12, de 43 a 45. Jesus disse o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, esse dito de Jesus, essa parábola que Jesus contou aqui, ou essa declaração dele, está mais para uma declaração do que uma parábola, né? É mais uma declaração. Ela pode ser difícil porque dará a interpretação ou oportunidade para ser interpretada, como a Gláucia disse, de que um crente, se ele der brecha no seu coração, ele pode ter espíritos entrando na sua vida, não é? Como esses espíritos aqui da declaração de Jesus entram na casa, que está vazia e assim por diante. Bom, vamos tentar entender em que situação Jesus disse isso. Ele estava num confronto com os fariseus, os líderes religiosos de sua época. E a grande questão que os fariseus estavam discutindo é de onde vinha o poder de Jesus Cristo. Isso. Porque Jesus estava curando pessoas, estava abrindo os olhos de cegos, estava trazendo saúde aos doentes, e os fariseus não o consideravam como sendo de Deus, porque Jesus quebrava o sábado, porque Jesus não respeitava a tradição dos anciãos, e aí vinha a grande questão: como é que esse homem que desobedece a Deus, segundo a interpretação deles, pode realizar sinais e prodígios? Qual é o poder que está por detrás dele? Será que é realmente o Espírito Santo? E aí eles vieram com a teoria de que Jesus estava fazendo aqueles milagres, aqueles prodígios, pelo poder de Satanás, que Jesus estava possesso de um espírito imundo. Na verdade, ele estava possuído pelo maioral dos demônios, que era Beelzebu, Satanás. Eles diziam mesmo isso. Então, quando Jesus ouviu que eles estavam dizendo isso, Jesus começou a confrontá-los, perguntando, aqui está no verso 27, do capítulo 12, portanto, antes desse dito difícil. Ele começou a perguntar: se eu estou expulsando os demônios por Beelzebu, então os filhos de vocês, que são os meus discípulos e que também expulsam demônios, eles estão fazendo isso em nome de quem? O que está acontecendo, na verdade, Jesus disse, é que se eu estou expulsando os demônios, eu estou fazendo isso pelo Espírito de Deus, e isso é uma prova de que o Espírito Santo, de que o reino de Deus já chegou sobre vocês. E aí Jesus contou aquela parábola famosa de que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então pode saquear a casa. O que Jesus quis dizer com isso era o seguinte: ele só estava expelindo demônios, curando as pessoas, libertando as pessoas e salvando as pessoas, porque ele já tinha amarrado Satanás. Tinha limitado Satanás. Tinha colocado restrição, tinha vencido Satanás. Por isso, agora, o homem valente é o diabo, né? Estando ele amarrado, limitado, impossibilitado de reagir ou de tomar ação defensiva. Jesus, então, entra na sua casa, que é aquela geração, e liberta as pessoas que antes estavam cativas por ele. Agora Jesus pode libertar os oprimidos do demônio, pode curar os doentes, cujas doenças eram causadas por espíritos malignos. Por quê? Porque ele já tinha amarrado o príncipe dos demônios, tinha limitado e imposto severa restrição à atuação de Satanás. Satanás não podia impedir que Jesus fizesse aquela obra de libertação. E Jesus então se volta para os fariseus e diz que esse tipo de declaração que eles fizeram é chamada de blasfêmia contra o Espírito Santo e não há perdão para ela. Exato. Nem aqui, nem no mundo vindouro, não é? Jesus até disse que se alguém falar alguma palavra contra ele, será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo, então, é claro que no contexto aqui, se refere a você atribuir a Satanás aquilo que é uma obra do Espírito Santo, né? E você dizer que Jesus era um possesso por Satanás. Bom, continuando, Jesus ainda confronta os fariseus pela atitude deles e então
os fariseus perguntam, então mostra um sinal para nós, não é? Que faz um milagre para que a gente veja que tu és realmente de Deus. E aí Jesus responde, não vai ter milagre nenhum, não vai ter sinal nenhum para vocês, não é? O único sinal é a minha ressurreição, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí é quando Jesus diz estas palavras, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. Tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim, aqui está a chave, acontecerá também a esta geração perversa. Então, Jesus disse essas palavras com relação àquela geração. Ou seja, ele veio, amarrou o homem valente, expulsou, vamos dizer, o demônio daquela geração. Aqui vamos pensar numa expulsão coletiva, né? Sim. Quebrou o poder de Satanás sobre aquela geração de judeus, expeliu demônios, curou pessoas, limpou a casa. Mas o que estava acontecendo? Eles estavam resistindo a Jesus, não queriam crer que Jesus era o Filho de Deus. Aí o que Jesus disse? Vai ficar pior, porque eu limpei a casa, expeli os demônios, e eu vou embora, vocês me rejeitam. Então eles vão voltar, e eles voltarão 7 vezes piores, né? 7 espíritos piores do que esse que eu expeli e quebrei o poder de cima de vocês. E o estado de vocês depois vai ser pior do que agora. Eles não eram crentes nisso. Não eram crentes, é óbvio, não é? Aquela geração é a geração que rejeitou Jesus. Eles primeiro experimentaram a libertação que Cristo proporcionou, lembrando que o fato de que Jesus expeliu demônios de uma pessoa, não quer dizer que aquela pessoa se converteu. Não é? O fato de que Jesus curou um cego, não quer dizer que aquele cego se converte. Tanto que ele sempre perdoava pecados antes de fazer algum sinal. Exato. Há uma distinção entre perdoar pecados e curar, né? Como aquela história do paralítico, né? Que foi trazido diante de Jesus, e Jesus começou perdoando pecados e depois é que ele curou o paralítico, né? Então, essa passagem aqui, Nádia Matias, ela se refere à geração da época de Jesus, que eles, porque rejeitaram Jesus, depois que Jesus, entre aspas, expeliu o demônio que dominava aquela geração, eles ficariam piores porque aquele demônio voltaria com mais 7. E não deu outra. Algum tempo depois, né, logo depois, eles planejaram matar a Jesus, se levantaram contra Jesus, crucificaram Jesus Cristo, acharam pouco, começaram a perseguir os apóstolos, a igreja inteira. A igreja, toda aquela geração de judeus incrédulos e rebeldes, perseguindo, não eram todos, né? Graças a Deus não podemos generalizar, porque tinha o apóstolo Paulo, tem muitos outros, né? Mas a liderança perseguiu até a morte os cristãos, conforme Jesus havia profetizado aqui. Então, essa passagem, esse dito difícil de Jesus, não pode ser interpretado como dizendo que se o crente der brecha, Satanás entra, né? Porque aqui está falando daquela geração incrédula e perversa. A verdade dos fatos, Nathan, é que a Bíblia nos ensina que o diabo é bem real, os demônios são bem reais, eles atuam no mundo presente, embora eles não possam mais impedir o avanço do Evangelho e a consumação do plano de Deus. É nesse sentido que eles estão limitados e amarrados, né? Mas eles continuam atuando na vida das pessoas. Com relação ao crente, o diabo pode tentar, ele pode seduzir, ele pode oprimir, ele pode atacar virulentamente, mas não há uma única passagem na Bíblia que nos permita dizer ou concluir que um crente verdadeiro pode ser possuído por um demônio. Uma vez que nele habita o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Jesus disse nesses termos, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Ele também prometeu, através do apóstolo João, na primeira carta de João, lá no capítulo 5, de que aquele que é nascido de Deus preserva os filhos de Deus e o maligno não lhe toca.
Então, essa convicção nós temos. Agora, se a pessoa não é crente em Jesus Cristo, ela está sujeita, ela está vulnerável a ser possuída, infiltrada por demônios. Isso é uma realidade. Aplicando aqui atualmente essa questão dos fariseus e judeus naquela ocasião, a gente podia dizer aquelas pessoas que de repente estão passando por uma situação difícil e ouvem o evangelho, mas, legal, isso aqui me ajudou agora, mas depois ela está organizadinha na vida, mas deixa a coisa correr para lá, né? Pessoas que hoje experimentam uma iluminação inicial, experimentam dos poderes iniciais do Evangelho, da graça de Deus inicial e rejeitam isso aí, o estado delas vai ser pior do que o Muito primeiro. pior. O apóstolo Pedro diz isso claramente na sua segunda carta, dizendo até que era melhor que não conhecesse do que conhecer e se desviar E fazer daquele pouco santo caso, mandamento né? que foi dado. Tá bom.